Conversar com o deputado estadual André Fernandes, deputado estadual do Ceará, certo, Zoe Martínez? Ceará, Nordeste, aqui na área no Morning Show, justamente para a gente entender a visão dele a respeito disso. Foi ele o cara, para quem não sabe, que fez o vídeo que viralizou. Eu dei uma olhada aqui, deputado, seja muito bem-vindo. Já passou de 6 milhões de visualizações o vídeo que você fez, justamente promovendo essa denúncia. Eu queria ouvir o senhor, por que o senhor resolveu fazer isso? Bom dia, Paulo. Bom dia, Vinícius, Zoe, Gustavo, Paula, Felipe Pena, toda a bancada aqui. Bom dia a todos os ouvintes aqui do Morning Show que estão nos assistindo. De forma bem objetiva, o meu trabalho como deputado estadual e a minha atuação aqui no nosso querido estado do Ceará tem sido fiscalizar obras do governo, fiscalizar as contas do governo do estado do Ceará, e assim a gente tem feito durante todo o nosso mandato. Acontece que recebi essa denúncia de uma pessoa que estava assistindo o filme, não de uma pessoa que assistiu apenas o trecho, apenas a cena específica, e ela me passou e disse: deputado, dá uma olhada. E eu assisti sim, não assisti só 30, 40 segundos, assisti 10 minutos pelo menos para entender todo o contexto daquela cena específica. E sim, isso me revoltou, o que me levou a fazer essa denúncia, não de maneira que estava aqui ontem, eu assisti vocês aqui conversando, Danilo Gentili disse que foi até de forma arquitetada, que são bolsonaristas, que fizeram isso de forma arquitetada, para, no fim de uma tarde, de um domingo, para passar a semana toda pautando sobre isso. É negativo. Tá? Isso aí é uma falácia, é mentira. É uma falácia que essa turma costuma sempre fazer, vão criando narrativas, e juntando narrativas com matérias, acaba no final virando uma prova cabal. Mas é apenas uma narrativa infundada. A denúncia não foi específica do deputado André Fernandes, como você bem falou aqui, Paulo. O vídeo já se encontra em 6 milhões de visualizações. Só de compartilhamento no Instagram, nesse momento, está chegando a 1 milhão de compartilhamento no vídeo exclusivo que eu postei no Instagram, sem contar em outras plataformas. Fora outras pessoas que fizeram seus próprios vídeos, outros parlamentares, e não parlamentares bolsonaristas, mas parlamentares ou de direita ou de esquerda, tanto faz, não é uma pauta de direita. Eu acho que defender as nossas crianças vai bem além de uma linha ideológica. O deputado, de ética e moral. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, e eu quero já deixar claro, eu tenho um posicionamento completamente de discordância em relação a esse seu posicionamento, mas eu quero aqui, em nome sempre da qualidade do debate, do alto nível, da gente procurar justamente entender esse teu posicionamento e buscar justamente algum tipo de consenso, porque eu acho que nas conversas a gente sempre tem que buscar algo que possa fortalecer a gente como sociedade. Quando o senhor menciona que quer defender as crianças, em nenhum momento esse filme, pelo menos eu assisti o filme, você não assistiu o filme, certo? Você disse que assistiu esse trecho de 10 minutos, certo? Sim. Então, eu assisti o filme inteiro, eu vi o filme do começo ao fim. Em primeiro lugar, o filme é um filme em que deixa claro a sua classificação etária de 14 anos, certo? Segundo o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui do país, uma lei absolutamente antiga, crianças no Brasil vão até 12 anos de idade. Ou seja, o filme já estava com a sua autorização para 14 anos. Quem deu essa autorização para que o filme fosse veiculado para 14 anos? O governo. O Ministério, através, inclusive, de um catálogo específico do Ministério da Justiça, atualizado em 2021. Ou seja, nós estamos aqui fazendo uma denúncia de um filme que foi autorizado pelo governo e fazendo com que o governo proíba um filme que ele mesmo autorizou. O senhor entende? Não é um pouco esquizofrênica essa história? Eu acho um pouco, enfim, não carece justamente de um objeto, ou seja, nós não estamos falando de crianças, nós estamos falando de um filme de 14 anos, que agora mudou, foi para 18. Esse debate sobre a questão da idade, eu acho super legítimo, quer aumentar para 16, para 18, isso aí dá para debater. Agora, dizer que crianças estão assistindo isso, em nenhum momento isso aconteceu. Paulo, quando eu falo criança, eu estou falando de criança e adolescente. É tanto que o estatuto para criança e para adolescente é único, né? Você está falando de criança e adolescente, você acabou de citar o ECA. Uma coisa que nos revoltou, e que volto a falar que não revoltou apenas o deputado André Fernandes, mas milhões de brasileiros, é que fique bem claro, a defesa, né, por que eu falei que assisti 10 minutos? É porque é uma das pessoas que estão defendendo dinheiro. Eu assisti pelo menos 2 minutos, 5 ou 10 minutos do filme. Eu assisti para entender que o cara é um vilão, que é uma sátira, que é uma ficção. Aquilo é cinema, é arte, é cultura, eu não sei o que é que eles denominam essa porcaria. Né? Diga-se de passagem, o filme é tão ruim que só tomei conhecimento quando entrou no catálogo da Netflix. Mas quando eu falo criança, eu estou falando de criança e adolescente. E uma coisa bem falada aqui é o ECA. O artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é claro,
quando eles dizem é proibido produzir, reproduzir, fotografar, filmar, enfim, manipular imagens que envolvam cenas de sexo explícito ou cena de cunho pornográfico, envolvendo criança ou adolescente. Se o vilão em questão, ele faz uma cena onde tem o intuito de ser um pedófilo, apesar de ser o vilão, apesar de ser uma ficção, mas não envolve criança, não envolve adolescente, com certeza isso não ia revoltar os pais e mães brasileiros. Mas quando você coloca um ator em frente a dois adolescentes, não vou até falar criança não, porque quando eu falo criança, eu estou falando criança e adolescente. Você coloca ali em frente a uma criança e um adolescente, se eu não me engano, um deles tem menos de 14 anos. E vocês falam, você quer bater uma punheta pro tio em troca disso ou daquilo? Tem que abrir a mente, tem que abrir a cabeça, está ferindo o estatuto da criança e do adolescente. O artigo 240 é claro. Deixa eu só, nessa nossa conversa que a gente está fazendo aqui, vou até inserir o nosso time também, mas só justamente buscando esse artigo específico que o senhor cita do ECA. Esse artigo é um artigo muito específico que deixa claro o cunho pornográfico. Isso eu concordo plenamente com o senhor. O que é o cunho pornográfico? É a imagem pornográfica. Não pode ser relacionada ao cunho satírico que o filme tem. O filme é uma sátira. O filme, em todos os momentos, e eu assisti o filme do começo ao fim, não apenas 10 minutos, em todos os momentos, coloca o pedófilo de uma maneira ridicularizada. Então, o cunho que o filme tem não é um cunho pornográfico, é um cunho satírico, absolutamente satírico. A gente não pode confundir essas duas coisas, porque senão o que acontece? Nós vamos, com essas medidas que foram promovidas pelo governo, ter que censurar filme de serial killer. Nós vamos ter que censurar vídeo do secretário Mário Frias, de alguma maneira interpretando um homem que agride uma mulher na internet e, obviamente, ele estava encenando. Ele estava interpretando. Se a gente começar a querer ditar regra no que é arte e o que é humor, nós vamos estar promovendo censura, deputado. Isso é um perigo para o Brasil. Paulo, é porque a questão que você falou aqui, de um homem agredir uma mulher, ou de um filme de guerra onde há extermínio, eles não têm, pelo menos que eu tenho conhecimento, não tem lei falando que é proibido cenar, filmar, fotografar, ou seja lá o que for. É proibido agir, é proibido matar, é proibido espancar a mulher, o vagabundo tem que se fuder mesmo, ponto final. Quando a gente está falando de criança e adolescente, está claro, encenar, fotografar, filmar, produzir, reproduzir, seja lá o que for, envolvendo criança ou adolescente. E, ao meu ver, isso aqui está falando do deputado André Fernandes, está falando também do teu de milhões de brasileiros, do próprio secretário, já que você falou, o próprio secretário de Cultura, Mário Frias, secretário nacional de Cultura do governo federal. Ontem mesmo ele deixou claro que um filme desse, que foi financiado com dinheiro público, 3 milhões pelo menos, ele deixou claro que acha que isso sim tem cunho pornográfico. E aí, sinceramente, apesar de ser satírico, tem cunho pornográfico. Um rapaz chegar para uma criança e um adolescente, vou falar nem crianças não, porque senão o debate vai ficar só nisso, mas uma criança e um adolescente dizer, você quer bater uma punheta pro tio em troca de algo? Ao meu ver, apesar de ser satírico, tem cunho pornográfico. Tem cunho pornográfico, Paulo. Deputado, agora, quando se fala, vamos abrir um precedente aqui para censura. Eu confesso que ontem eu quase vomitei aqui vendo Gentili falando sobre censura. Só para ficar claro aqui, o Danilo Gentili, ainda há 6 meses atrás, estava compartilhando o vídeo do Nando Moura, intitulado lá, que prenda essa gengiva imunda. Sabe o que é que o Nando Moura fala sobre o Alan dos Santos, um jornalista que saiu do Brasil, porque, enfim, por crime de opinião, teve que sair daqui para não estar hoje atrás de uma jaula? O jornalista Alan dos Santos está nos Estados Unidos. O Nando Moura foi lá e disse que prendam ele, tem que se fuder. Foda-se você, meu sonho é ver você sendo extradado dos Estados Unidos. Sabe o que é que o Danilo Gentili fez? Foi lá e compartilhou o vídeo do Nando Moura, lavou minha alma. Olha só o cara que está lutando contra a censura. O cara que é amiguinho do Luciano Maia. Um dos caras aí que mais colocou para frente a CPMI das fake news. Então, para mim, sinceramente, um cara desse aí não tem moral para tudo, mas menos para falar sobre censura. Mas falando ainda sobre a entrevista do Gentili aqui ontem, deputado, ele também alegou que toda essa movimentação, todas essas denúncias teriam sido aí um movimento orquestrado para fazer uma cortina de fumaça aí com relação a outros problemas do país, preço da gasolina, enfim, outros problemas do governo federal. Como é que você viu essa crítica dele? É como a CPMI das fake news. São narrativas em cima de narrativas, mas que você não se prova nada. Não consegue falar absolutamente nada. Tem muita gente que me odeia que compartilhou o vídeo. Tem gente que eu não sei se é bolsonarista ou não, que compartilhou o vídeo. A filha do Silvio Santos compartilhou o vídeo, nunca tive contato com ela. Então, dizer que é um ataque coordenado de bolsonarista
É uma falácia que carece de prova, com certeza ele não vai conseguir provar porque isso não existiu. Colocou meu nome no meio, colocou o nome da deputada Carla Zambelli no meio, colocou o ministro da Justiça no meio, dizendo que a gente estava tentando arquitetar para mudar o assunto. Pelo amor de Deus. Quer dizer que se houver um assunto e estiver falando aqui sobre combustível, sobre gasolina, seja lá o que for, e acontecer algo que me deixe revoltado, que deixe milhões de pessoas revoltadas, eu vou ter que calar, porque o assunto tem que ser simplesmente combustível? Será que a gente não tem oportunidade de debater dois assuntos ao mesmo tempo? Oi, Paula. Tudo bom? No sentido do que você reivindicou, qual é a solução que o senhor acha que te satisfaça? Por exemplo, essa história de ter pedido para tirar aí de todas as plataformas de streaming, é alguma coisa que te satisfaz? Ou essa questão da mudança da faixa etária te satisfaz? Ou o seu ponto é a questão da filmagem existir e você está intencionando o quê? Criminalizar essa filmagem? Você acha que ali foi desrespeitado alguma coisa? Eu queria entender o que é que o senhor... qual seria o final feliz para o senhor nessa história? Eu não sei se... Agora foi uma pergunta que eu confesso que não... Aquela cena me chocou bastante. Principalmente porque envolve uma criança e um adolescente. Talvez, de repente, a mesma cena, o mesmo vilão, na mesma sátira, falando no telefone sem mostrar quem está do outro lado, ou escrevendo uma carta sem envolver uma criança ou um adolescente, com o mesmo terror, dizendo, quero fazer isso, se você fizer isso vai acontecer, não envolvendo a criança, deixando a criança e o adolescente em paz, talvez até me satisfaça. Agora, vou ser bem sincero, nem mesmo filme adulto é permitido uma encenação pornográfica envolvendo criança e adolescente, ou seja, por mais que seja maior de 18 anos, e assim eu sei que essa bancada concorda que o que a gente está falando aqui, o que está tratando aqui é simplesmente sobre a faixa etária, eu vou um pouco além. Eu vou sobre a cena e sobre a participação daquelas crianças na cena, que acredito que a maioria dos pais e mães brasileiros também concordem com isso. Muito bem, deputado, deixa eu agradecer aqui a sua participação no Morning Show de hoje. É sempre bom a gente conversar com os dois lados da história, procurar sempre um debate que seja democrático, ouvindo a todos, e acho que você teve a sua oportunidade aqui de conversar com a gente, mesmo a gente acabando discordando aí. Muito obrigado e volte sempre, viu, deputado? Valeu, Paulo, eu que agradeço a oportunidade, Deus abençoe o programa e todos vocês. Valeu.